Oi, gente, eu sou a professora Priscila. No vídeo de hoje, nós vamos somar o módulo de x mais 1 com o módulo de x mais 5 para x pertencente ao conjunto dos números reais, de uma maneira super fácil, super simples. Fica comigo até o fim do vídeo, que depois da vinheta eu já volto com a questão na tela. Conforme prometido, questão na tela. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, para acompanharem e estudar módulo e função modular juntinho comigo, tá? Conforme o vídeo anterior, que a gente tem uma questão bem parecida aqui. Qual o primeiro passo para a gente resolver, né? Para a gente escrever essa expressão sem um módulo, né? Uma expressão equivalente. Primeiro, a gente vai olhar só o módulo de x mais 1, certo? De início. E o interior desse módulo, a gente vai chamar de uma função. Vou chamar aqui de f de x, certo? Então, essa f de x vai ser igual a x mais 1. O que é que eu sei dessa função? Que ela é uma função afim, que o gráfico da função afim é uma reta e que, nesse caso, vai ser uma reta crescente, porque o número que está multiplicando x é um número maior que zero. No caso, quem é que está multiplicando x aqui? É o 1, né? 1 vezes x é igual a x. Nesse caso, nem precisa aparecer. Então, o gráfico dessa função vai ser mais ou menos assim, certo? Vai ser uma função crescente. E essa função, ela intercepta o eixo x, ela passa aqui, ó, nesse ponto, no eixo x. Só que, quando isso acontece, como é que a gente faz para descobrir, certo? Isso acontece quando o y é igual a zero, ou seja, a f de x é igual a zero. A gente chama de zero da função. Então, para calcular o zero da função, a gente faz a f de x igual a zero. Quem é f de x? X mais 1 igual a zero. Esse mais 1 vai lá para o outro lado, menos 1, eu fico com x igual a menos 1. Então, esse ponto aqui é x igual a menos 1. Vamos analisar. O que é que acontece para valores de x menores que menos 1? O que é que acontece aí antes do menos 1, certo? Antes do menos 1, os valores de y são negativos. Reparem que o gráfico está abaixo do eixo x. Abaixo do eixo x, eu tenho valores de y menores que zero. Valores de y negativos. Por isso que eu coloco aqui o sinalzinho de menos, tá? Já depois do menos 1, para valores de x maiores do que menos 1, o que é que acontece? O gráfico da minha função está acima do eixo x, ou seja, os valores são valores maiores que zero, ou seja, aqui, positivos. Tranquilo? Beleza? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o módulo de x mais 5, certo? O interior do módulo a gente vai chamar de uma função. Eu vou colocar aqui g de x, mas vocês fiquem à vontade para escolher aí qualquer letrinha, certo? Então, a minha g de x é igual a x mais 5, certo? X mais 5, uma função afim, né? Quem é que está multiplicando aqui o x? O 1, porque 1 vezes x é x, esse 1 não precisa aparecer. É um número maior que zero, eu vou ter uma reta, né, o gráfico da minha função, e o quê? Crescente, porque o coeficiente angular é um valor maior que zero. Vamos descobrir o zero dessa função? Vou colocar aqui g de x igual a zero para descobrir o zero da função. Ou seja, vou ficar com x mais 5 igual a zero. Esse 5 vai lá para o outro lado negativo. Vou ficar com x igual a menos 5. Ou seja, esse ponto aqui, que é o zero da minha função, é igual a menos 5. Vamos estudar o sinal da função. Antes do menos 5, o que é que acontece? Para valores de x menores
que menos 5, o gráfico da função ele está abaixo do eixo x. Ou seja, eu tenho valores de y menores que 0, já coloco menos aqui. Para valores maiores do que menos 5, o gráfico da função está acima do eixo x, ou seja, eu vou ter aqui valores positivos, certo? Agora, vamos para essas listrinhas aqui de cima, né? O que é que isso significa? Significa que a gente vai organizar o estudo que a gente acabou de fazer. Vou continuar aqui com as mesmas cores para facilitar a visualização. Nessa primeira linha, eu vou colocar aqui tudo referente a f de x. Na segunda linha, eu vou colocar tudo referente a g de x, tá certo? E vou escrever aqui alguns marcos, né? Vou escrever alguns pontinhos aqui. Que pontos são esses? Quando a minha função, ela muda a característica, ela muda o comportamento. Na f de x, isso acontece quando x é igual a menos 1. E na g de x, isso acontece quando x é igual a menos 5. Então, eu vou escrever aqui 2 pontos, né? Eu vou ter o menos 5 e vou ter o menos 1. Vou colocar aqui menos 5 para ficar bem certinho. E vou escrever o menos 1, certo? Isso aqui é uma reta real, tá? Então, vamos lá agora escrever o que a gente, né, estudou, nosso estudo do sinal. No estudo do sinal da f de x, eu tenho que, para valores de x menores que 1, a função é o quê? Admite valores negativos, ou seja, esse módulo de x menos 1 vai ser o módulo de um número negativo. E o módulo de um número negativo, vou escrever até aqui, tá? Ó, o módulo de x mais 1. Quando esse x mais 1, ele for menor que 0, né? For um número negativo, vai ser igual a quanto? A menos o x mais 1. Deu para entender direitinho? Escreve aí nos comentários se vocês entenderam legal aqui essa parte. Então, eu vou ter menos x menos 1, certo? Se dentro do meu módulo eu tiver um valor negativo, esse valor ele sai do módulo como? Menos ele, né? E fica menos com menos mais. A gente diz assim, saiu positivo, né? Mas pela definição de módulo, o módulo de um número negativo é igual a menos ele, beleza? Então, vamos lá. Antes de quem? Antes do menos 1. Então, para valores de x menores do que menos 1, eu vou ter aqui menos x menos 1. Para valores de x menores do que 5, né? Continua menos x menos 1. Tá certo? A gente faz essa divisão só para facilitar aí o nosso raciocínio. Já para valores de x maiores do que menos 1, a gente tem o quê? Um valor positivo. Então, o módulo de um número que ele é maior ou igual a 0 é igual ao próprio número. No caso, a gente vai colocar aqui o próprio x mais 1. Vamos fazer a mesma coisa agora para g de x, certo? A g de x, o que é que a gente tem? Que quando o x ele é menor do que menos 5, os valores são negativos, né? O que quer dizer? Que antes aqui do menos 5, né? Valores de x menores do que menos 5, eu vou ter menos o x mais 5. Menos o x mais 5 é menos x menos 5, certo? E para valores maiores do que menos 5, eu tenho um valor positivo. O módulo de um valor maior ou igual que 0 é o próprio número. Então, eu vou colocar aqui x mais 5. X mais 5. Vamos lá agora para soma, certo? Eu vou somar a f mais essa g. Aqui, nesse intervalo, nesse primeiro intervalo que a gente tem, para valores de x menores que menos 5, a gente tem menos x, que vai dar menos 2x, menos 1 menos 5, menos 6. Segundo intervalo, que está entre quanto? Menos 5 e menos 1. Menos x mais x, 0. Menos 1 mais 5, mais 4, ou simplesmente 4.
Agora, no nosso último intervalo, para valores de x maiores do que menos 1. X mais x, 2x, 1 mais 5, são 6. Agora, eu vou arrumar aqui meu quadro para a gente escrever a nossa resposta. Já arrumei meu quadro, agora vamos escrever a nossa resposta. O módulo de x mais 1 somado com o módulo de x mais 5 para x pertencente aos reais é igual. Então, essa soma, né, ela pode ser igual a 3 valores diferentes, dependendo do valor de x, certo? Primeiro, essa soma, ela pode ser igual a menos 2x menos 6. Quando isso acontece? Isso acontece se x for o quê? Menor que menos 5, certo? O segundo resultado possível é igual a 4. E quando é que isso acontece? Quando x está entre menos 5 e menos 1. É isso que eu vou escrever aqui, ó. X está entre menos 5 e menos 1. E o terceiro resultado possível é igual a 2x mais 6. E quando é que isso acontece? Quando x for maior do que menos 1. Bom, eu espero que você tenha entendido essa questão. Se não entendeu, escreve aí nos comentários. Se você faria de uma forma diferente, também escreve, que eu quero muito saber. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, isso ajuda muito o canal a crescer. Por hoje eu fico por aqui. Um beijo grande, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!